AgroResenha Podcast apresenta Gestão Rural, o podcast que facilita o entendimento sobre gestão de fazendas. Um oferecimento de SCAD Agro, o software de gestão feito para o produtor rural. E aí, pessoal, estamos começando mais um episódio dessa série sobre gestão rural, que é um tema tão importante e para o avanço sustentável do agronegócio, sempre os meus parceiros da SCAD Agro. E dessa vez, estamos gravando pela primeira vez na AgriShow, um espaço cedido pelos nossos parceiros aqui da piscina, parceiro do AgroResenha, e também agora aqui da SCAD Agro no Gestão Rural, né, cara? Então, agradecer já de antemão ao pessoal da piscina aqui por ter liberado esse espaço para nós aqui, que é a AgriShow, todo mundo vem para a AgriShow, aqui é um lugar bacana para a gente encontrar as pessoas, conversar com quem a gente gostaria de conversar pessoalmente, ao invés de conversar à distância, né? Bom, e para você que ainda não conhece o Gestão Rural, aqui a gente compartilha muitas boas histórias, mas muito conhecimento também sobre gestão de propriedades rurais, então se prepare que a partir de agora o seu tempo vai passar com muito mais conteúdo. E nesse episódio estamos aqui com Roberta Páfaro. Ó, eu peguei uma descrição sua aqui, hein, ó. Executiva, mentora, estrategista do agronegócio com atuação voltada ao desenvolvimento de lideranças, gestão e posicionamento profissional do setor. Falei certo? Falou até, mas sempre assim, a gente acaba resumindo, porque a gente acaba fazendo tanta coisa na nossa carreira no agro. O agro ele é tão plural. Exato. Que a gente acaba se adaptando ainda mais nessa fase, né, de tecnologia que vem e a gente tem que se atualizar o tempo inteiro. Exato, isso aí. Muito bom, muito obrigado, viu, por você ter tirado um tempinho. Eu sei que o dia é corridaço, né? Mas você conseguiu tirar um tempinho para estar com a gente e falar sobre gestão, que é um tema aqui que a gente gosta muito de falar, né? Obrigado. Um prazer, uma alegria estar aqui com vocês. A minha voz não continua a mesma, mas estamos aí. A gente está trabalhando bastante aí. A nossa voz também não é tão boa assim. Isso aqui resolve tanta coisa. Hoje estou rouco. E aí, gurizada, como é que vocês estão? Estamos bem, né? Chegamos, né? Estamos aí nessa AgriShow. A Roberta, fazia tempo que a gente não via a Roberta. Que bom que ela pôde participar. A gente fez toda uma... né? Atrapalhou bem a agenda dela, mas ela vai poder nos ajudar. A gente fez um evento com a Roberta em 2020. A SCAD Agro fez um... o Japa estava também. O Safra de Sucesso. E a Roberta estava lá para falar de mercado. Na época, tu estava com a Bolsa de Chicago ainda. Sim. E foi bem legal. E aí, desde então, a gente, né, tentava, inclusive, te trazer aqui e tal, e agora deu certo de fazer presencial. É isso aí, muito bom, muito bom. Roberto, pra gente não perder tempo aqui, já vamos começar aqui, conta um pouco da sua história pra gente. Acho que muita gente já te conhece, mas pra quem não conhece, conta um pouquinho da sua história pra nós. Bom, eu sou formada em jornalismo e acho que eu fui criada meio que na roça, eu digo, né? Minha família é de Vinhedo, mas antes era Rocinha. E meu avô já plantava tudo, uva, ele fazia vinho e tinha na questão também origem italiana. E aí acabei vivendo lá e aí eu tive esse resgate porque eu fiz jornalismo. Dentro do jornalismo eu sempre gostei de economia, então eu fiz um MBA em economia. Nessa transição de carreira, a Bolsa estava abrindo um escritório no Brasil, o CME Group. E eles precisavam de uma coordenadora administrativa. E você imagina, desde a época de faculdade, eu trabalhei em jornalismo, já tinha 10 anos de profissão, desde a faculdade já comecei a trabalhar. Então, muita gente falou, nossa, você é doida, você vai sair de uma carreira consolidada em jornalismo e você vai entrar como coordenadora administrativa de CME Group, o que é isso? E eu falei, não, gente, eu vejo uma possibilidade. Eu acabei organizando, abrindo o escritório. Então, comprando os primeiros computadores, organizando por lista de clientes. E aí comecei a parte educacional, comecei a entender como que a gente comunica com o mercado, que acho que a comunicação ela está implícita em todas as profissões. E acho que muitas vezes não adianta falar difícil, que aí não vão compreender o que você precisa realmente explicar. E nesse momento, eu fiz essa transição de carreira. Fiquei 14 anos com a Bolsa de Chicago, então eu entrei como coordenadora administrativa, aí saí como diretora de América Latina para o desenvolvimento de mercado de commodities. Então, nesse
durante toda essa trajetória, eu olhava muito para a estratégia, entender como que o mercado funciona, o mercado de commodities e o agronegócio, quando, né, a gente pensa como funciona em cada região, porque cada região no Brasil só já é complexo, né, gente? Já foi. Imagina você ter que fazer uma leitura de América Latina e passar para eles e acabar rompendo até esse mito, Padrão rompendo essa desinformação sobre o que é o hedge, como que você pode utilizar essas ferramentas em benefício do produtor. E, não, isso não é para mim. Então, como que... Aí, nesse período, fiquei 14 anos com eles e eu estava finalizando um mestrado em agronegócio pela FGV, em gestão e economia do agro, na época. E aí, eu tinha que finalizar, eu tava super... naquele 3 meses para entregar a dissertação. E aí, depois de 14 anos, eu pedi mesmo para sair. Foi um acordo super tranquilo. Então, eu saí para desenvolver a minha própria consultoria. Então, hoje eu trabalho como professora, trabalho como palestrante e também com a minha consultoria para empresas brasileiras na área de estratégia, gestão, desenvolvimento de mercado e também para empresas do exterior que querem investir no Brasil e que precisam entender o agro, né, gente? Porque é complexo quando a gente fala agronegócio e todas as cadeias que envolvem e como que você aproxima em cada área não é algo simples. Mas enfim, é só um... Tanto que tem empresas do exterior que compram empresas, né? Tipo, compram empresas brasileiras do agro para poder entrar no agro brasileiro e de dentro conseguir entender, porque... É realmente, sim, o gringo chega aqui, ele... é difícil. E a gente fala muito, é muito interessante até a gente olhar para esse momento, porque eu fiquei 3 meses no ano passado, eu fiz uma pesquisa sobre inteligência artificial e tecnologia aplicada ao agro, dentro da fazenda, mas também na área de gestão, principalmente essa área de gestão de riscos, de precificação. E como que isso está mudando. E assim... olhando para esse mercado e comparando Brasil e Estados Unidos, a gente consegue compreender que o Brasil é muito mais complexo, mas também tem muito mais oportunidade. Potencial. Que os Estados Unidos ainda, eles têm a tecnologia, mas eles conseguem aplicar. E aí tem um detalhe muito importante. Nos Estados Unidos, os filhos não estão voltando. E os produtores estão ficando velhos, estão ficando idosos, eles não querem mais ficar ali. Então, ou eles estão arrendando a terra para pessoas mais jovens, ou então eles estão utilizando sim tecnologia, robotização, eles estão colocando para eles otimizarem, porque eles já não querem mais ter aquele trabalho duro do dia a dia. Então a tecnologia vem para auxiliar nesse sentido. E aí a gente está falando de pessoas, como a gente estava falando antes. Então, com que isso vai mudar também. E assim, a gente está passando por uma transição que o agro entra nessa transição. Como que a gente vai adaptar isso daqui para frente. Então, aí tu deu um gancho que a gente não passou o roteiro da nossa conversa para ti, mas parece que tu enxergou. Porque assim... tu fala muito sobre desenvolvimento de pessoas tal, e tu fala muito sobre essa questão da gestão de risco, né? Em que momento assim que tu percebeu que o risco no agro ele não é só técnico e de mercado, como tu estava falando agora, mas que ele também é humano, assim? Em que momento que tu... Olha, eu acho que a gente tem que se reinventar, como a gente conversou agora, e a gente está num momento em que o agro está passando por uma transformação e já não é de agora. Eu acho que já tem aí uns 5 anos, no mínimo, aí que estou vendo que a gente está atravessando essa ponte. A gente teve esse boom de agtechs, a gente teve esse boom muito importante, muito relevante para o Brasil. Mas aí a gente estava nessa ponte. E agora a gente já está atravessando. E o que a gente vê? Que a gente tem muita tecnologia, muitas possibilidades. Só que ela está segmentada. Como é que a gente vai unir isso para que ela possa trazer uma solução? Novamente, nessa pesquisa que eu realizei, o produtor americano, ele me falou o seguinte, vários que eu conversei com eles,
eu não quero ter 50 aplicativos eu não quero ter um aplicativo que eu vou analisar como é que está crescendo a planta. Eu não quero ter um aplicativo que eu vou ver onde eu tenho que aplicar os fertilizantes. Eu não quero ter um aplicativo que eu vou fazer a máquina, vou ver para operar a máquina. Eu não quero ter um aplicativo que eu vou olhar qual que é o preço da soja, como que eu tenho que fazer a comercialização, a hora da venda, travar, fazer o hedge. Eu queria consolidar tudo isso. E eu acho que a gente estava atravessando essa ponte em que a gente vai chegar no momento que a gente vai ter vai consolidar. Então eu já tenho observado isso com uma certa frequência, principalmente nessas viagens, com esse pessoal que eu falo aqui no próprio Mercosul mesmo. O Paraguai também está avançando muito nesse sentido, e no Brasil, eu acho. Mas eu acho que a gente ainda está muito segmentado. E aí tem algumas partes que as grandes empresas compram e acabam morrendo. Matando, né? Matou. E aí, assim, é importante, lógico, é um investimento para quem está com a tecnologia, mas acaba matando. Sim. E aí essa parte... Como que fica essa parte que, de repente, com aquela outra, uniria e traria uma solução que é realmente importante? Então, acho que a gente está nesse momento, a gente já está chegando já passou um pouquinho dessa ponte, mas ainda tem essa segmentação. Como é que a gente acha essa solução? E eu vejo isso muito para o produtor brasileiro também. Ele está aberto à inovação. E aí, só que tem a dúvida. Eu vou inovar? Eu vou colocar isso? Se eu colocar isso... Como é que eu vou fazer com essas pessoas? Como é que eu vou... eu vou perder meu emprego para inteligência artificial? Então, e hoje não, eu não vejo isso. Foi a pergunta que você me fez no começo. Eu não vejo que vai perder o emprego, mas a gente vai ter uma transição também na área de trabalho. Então, a gente vai precisar de muita capacitação e entender, e algumas empresas já estão fazendo isso, capacitando os funcionários para que eles tenham uma nova visão, para que eles possam usar essa estratégia de... A gente nota muito, sim, a dificuldade do produtor, às vezes, quando ele quer usar esse monte de informação, né? Pô, primeiro ele que às vezes não tem nem tempo para acessar tudo, né? Da forma manual que existe hoje. E o pessoal que trabalha, né, com o produtor normalmente está focado em coisas operacionais. Então a gente pensa sempre, fala, né, de inteligência artificial, vai ter gente que vai sobrar. Mas assim, tá tão escasso esse pessoal hoje no produtor que não dá nem espaço para sobrar, sabe? Essas pessoas vão ter que realmente mudar um pouco o perfil delas, né, sobre o que elas vão estar olhando, mas o produtor não consegue usar hoje a tecnologia que tem porque não tem as pessoas, né? E com a IA a gente vai, eu acho, conseguir que essas pessoas que estão lá sejam melhores aproveitadas, né? E a informação apareça. Aproveitando esse teu comparativo, né, Estados Unidos, Brasil, aí, tu acha que o Brasil está mais preparado para usar a IA do que não sei se a gente vai falar de inteligência artificial. Está mais preparado? Olha, o que eu vejo assim, Estados Unidos tem conectividade. Tem mais dor, Brasil. Qualquer lugar que você está. O Brasil ainda sofre com a conectividade. Então, dependendo do lugar que você vai ao Mato Grosso, você não consegue nem utilizar seu celular, que o sinal é muito fraco. E para você investir em conectividade, por satélite, ainda é caro. E aí a gente está voltando para a linha do crédito, para a linha da necessidade de investimento, para a linha da dificuldade que é um gargalo do Brasil, que a gente fala crédito, ainda é logística, ainda é algo que não tem um impacto muito grande. Porém, eu vejo que o apetite do produtor brasileiro, ele quer saber, ele quer entender, ele quer entender como é que funciona. E principalmente porque a gente está vendo a sucessão. Acho que isso que a gente conversou lá atrás, até, Gabriela, quando eu estive com vocês. No Brasil, a gente vê essa sucessão. A gente vê filhos e filhas indo estudar e voltando e assumindo. E aí eles vêm com uma mentalidade diferente. Eles estão abertos para a inovação, inclusive para a gestão de riscos. A gente já vê que a parte de gestão de riscos, de fazer hedge, de fazer operações de gestão de riscos de preços, ela já está mais eficiente para quem tem a gente percebe que para quem tem essa sucessão já tem essa renovação lá na propriedade. E esse é um ponto legal, né? Que eu sempre falo também, a gente conversou já várias vezes sobre isso, né? Eu acho que a gestão, a formalização das informações, elas são base, muitas vezes, para você investir em determinado tipo de tecnologia. E outras vezes, até para trazer o filho, o neto, né? Que às vezes é mais propenso a usar uma tecnologia, mas se ele chegar lá e tá uma bagunça,
ele não consegue saber onde ir, o que usar, né? Então acho que isso é um ponto bacana, porque abre um leque de possibilidades, né? Só que tem uma base ali para ser feita, né? Não dá para você chegar e fazer tudo, né? Tem que ter uma base, né? Tem que ter o que a gente fala, né? O próprio planejamento. Então há um planejamento sucessório, um planejamento de gestão de pessoas, gestão. Então, o que acontece hoje é que um produtor médio é um produtor grande no Brasil. Se a gente pensar, e ele não se enxerga assim. Só que ele não tem essa profissionalização ainda. Muitos ainda têm o caderninho. Quando muito tem algo dentro de um Excel, uma planilha de Excel. Então, assim, hoje você tem tanta tecnologia, tanta possibilidade que você consegue calcular esse custo para você produzir uma saca de soja, uma saca de milho, ou fazer lá a sua saca de café. Se você tiver essa possibilidade, se você conseguir usar essa tecnologia a seu favor e tiver um planejamento financeiro, você vai sobreviver a momentos de crise como a gente está passando esse ano. Desculpa, Roberto, você quer falar? Não, eu ia falar sobre isso que a Roberto falou, não perde o teu raciocínio aí, mas eu até comentei num dos episódios lá do Brasil Produz, que é o seguinte, que o produtor chamou atenção para isso, e agora tu chamou também, que é o seguinte, ó, por exemplo, se tu vai numa livraria aqui em Ribeirão, numa livraria qualquer aí, tá sumindo as livrarias, mas ainda existe alguma, né? E aí tu vai lá comprar uma caneta. E aí tu pega aquela caneta e... quanto que é essa caneta? É R$5. Por quê? O cara da livraria, ele vai abrir o sisteminha dele lá e ele vai dizer, não, essa caneta é 5 porque eu paguei R$2 por ela, eu tenho mais X de custo aqui fixo, não sei o que, eu quero ganhar X% em cima dela, e por isso que ela vai te custar 5, por causa disso. Porque ele tem dados, né? Ele tem informações que ele, né, que fazem aquilo ali. E essa mesma livraria, assim, ó, eu vou chutar lá na estratosfera, tá? Ela tem um faturamento de 1 milhão por ano. Não deve ter. Mas essa livraria tem um faturamento de 1 milhão. Qualquer produtor rural, vamos pegar o estado do Mato Grosso, qualquer um no Mato Grosso passa de 10 milhões fácil. Fácil. Por que o cara não tem esse controle, né? Porque, assim, o risco dele aumenta abissalmente. Por quê? Porque ele não tá na mão dele as coisas, né? Ele não sabe qual é a decisão que ele pode tomar. Você já viu aquela frase, né? O time que tá ganhando se mexe. Então, é clássica. É clássica. Então, e assim, só que daí, eu acho que com essa mudança, com essa sucessão, a gente está tendo uma profissionalização. E isso é muito importante. Porque, comparando novamente Estados Unidos e Brasil, se você vai falar com um produtor dos Estados Unidos, ele fala os centavos que custa para ele produzir uma saca de soja na região dele, na área dele. Na área dele. Ele fala centavos. Então, assim, isso é interessante. No Brasil, você vai perguntar, ele fala, 61 e... Um exemplo, né? 61,50, entre 61,50 e 65. Você fala, caraca, é muita coisa, entendeu? Você tá falando de R$3,50 por saca. E esses R$3,50, se você colocar depois na ponta do lápis e começar a voltar e ver o custo, e a gente está num momento em que custos estão mais altos. E aí, com toda essa tensão, a gente ainda não vê a questão de oferta e demanda, o que vem pela frente, como que a gente vai conseguir realocar. Temos uma demanda interna agora para biocombustíveis? Sim. Etanol de milho, a gente tem o biodiesel, temos uma demanda interna crescente, mas não vai absorver. Sim. E aí você começa a falar, China, a pessoa está ficando mais velho, tá? A população tá envelhecendo. Aí você começa a olhar, será a Índia a nova China? A Índia tem um potencial muito grande. Mas, assim, algo que a gente não pode... Não é um movimento rapidão. Não é um assim. movimento rápido. Então, a gente continua crescendo em produtividade, mas aí a gente, não, porque vamos lá, vamos... não, porque se Deus quiser e tal. Gente, não, mas vamos profissionalizar. Não, se Deus quiser, não. Eu produzo 70 sacos e colho mais, o custo mais ou menos 60. Então sobra. A conta é do padeiro, assim. Né? Mas eu queria pegar esse gancho que você falou, Roberto, que é o seguinte. A gente falou aí, o produtor, qualquer produtor pequeno, médio, no Mato Grosso, em qualquer outra região, fatura X milhões, né? E tranquilamente 4, 5 milhões aí de reais, né? E
Dentro dessa sua história, né, na parte de gestão de riscos e tudo mais, quais são os principais erros que você vê nessa parte de gestão de riscos mesmo, assim? Primeiro, o Gabriel é meu vizinho, eu tô produzindo. O Gabriel tá vendendo? Vou vender também. Não se aguenta. Se ele tá vendendo é porque tá bom pra mim. De novo, principal é um mito isso, e não é o que o teu vizinho tá fazendo, é o que você tem que fazer. Porque muitas vezes você tem, o teu vizinho tá com uma dívida que ele tem que honrar, e ele vai vender aquela soja, ele vai vender aquele milho para ele poder pagar aquela dívida. E não necessariamente é o momento certo. Então, primeiro, falando bem, de uma maneira bem acessível, o outro não tem esse planejamento. E muitas vezes ele olha para aquela situação e ele fala, não, mas a soja Chicago agora está com preço bom, nossa, eu vou vender. Olha como subiu o mercado lá. Mas muitas vezes ele não entende essa formação de preço. Como chegou nisso? Porque pode ser que naquele momento, né, a gente tem 3 pontos importantes aí. A gente vai olhar para Chicago, a gente vai olhar principalmente para o prêmio, que, né, o prêmio vai ser positivo ou negativo, que isso tem um impacto muito grande em logística. Então, por exemplo, agora que a gente está com o diesel mais caro, frete vai ser mais caro, então vai ter um desconto maior. E a gente tem o câmbio. Então, assim, a gente negocia, a gente exporta 80%, por exemplo, da nossa soja, 80% a gente exporta, precificação dólar, mas a gente recebe em reais. Então, a gente tem que entender esses 3 pontos para depois... O produtor, às vezes, ele não entende essa precificação. Ele não entende, mas por que Chicago? Por que o preço está aqui? Por que descontou tanto de mim? Às vezes ele não entende. Então, primeiro, não vou olhar o que o teu vizinho está fazendo. Segundo, ter esse planejamento que falta. E eu acho que entender essa precificação. De novo, que eu sempre falei. Entenda. O básico. Entenda como que funciona, o que é um mercado. Não é para mim. Entende. Porque quando você fala... Porque muitas vezes é outro mito. A trading tá me roubando. Olha, eles estão me roubando. Olha isso, olha, pagaram tanto pra mim. E você viu quanto é que tá o mercado? Né? Pagaram um exemplo, pagaram 120, tá, 120 reais a saca aí, então desconto. Só que ele não entende que ele não tem o silo para armazenar. E muitas vezes ele entrega o grão para armazenar na trade. E tem esse custo de armazenamento. Vai descontar também. E aí tem o frete, porque muitas vezes a trading vai buscar esse caminhão. E aí você vai falar, tá bom. Nos Estados Unidos você vai falar, 100% vai todo mundo negociar na bolsa? Não. De todo o mercado, vou te dizer que 20% vai lá e abre uma conta com uma corretora e opera. Muitos fazem através das tradings. Mas por quê? Porque eles têm o conhecimento. Então, olha, o que eu vou fazer? Eu vou vender agora meu grão, mas eu quero comprar uma opção para ter uma participação na alta. O produtor sabe disso. E ele vai descontar, ele vai ter um desconto ali do que eles vão pagar na saca de soja dele, mas ele sabe que se o preço subir, lógico que eles vão determinar ali um valor específico. Sim. Então, por exemplo, dando um exemplo aqui, só de padaria pra gente entender, mas se tá 120 reais, ele vai pagar 110 a saca, mas vai comprar essa opção para que ele tenha uma participação na alta, que se subir até 125, ele vai pagar essa diferença para ele. Então, gente, conhecimento. Mas, então, assim, o problema, na tua opinião, e olhando, escutando tu falar e olhando para o que acontece, realmente é isso, não é na falta de ferramenta, mas sim como o cara decide usar essas ferramentas. E conhecer. Sim. Gabriel, é que eu falei, gente, entenda. Se você entender, hoje tem tantas ferramentas, tantas possibilidades, você tem tanto... tu tem o poder de escolher o que fazer. Exato, então assim, entenda, porque a hora que você... Ao invés de você falar, meu vizinho tá vendendo, eu vou vender, ao invés de você falar assim, não tô vendo aqui no meu caderninho que eu não tenho um planejamento, vou fazer, ou às vezes na hora de você tomar a decisão, você não tem que tomar a decisão no que o mercado não entendeu, formação de... Entenda. Tem uma Primeiro, passionalidade. Formação de preço... O que é o mercado, o que é o hedge, o que é o mercado futuro,
Então, assim, não é algo que você vai ser o especialista, mas que você vai entender e que na hora de uma negociação, ele não aprendeu tanto de fertilizante, ele não aprendeu tanto na hora de fazer a negociação ali para comprar um insumo agrícola dele. Depois que ele aprende na hora de vender, não adianta vender. você produzir super bem. Aprende o que você tem que saber para você vender melhor. Tem Põe uma, tudo fora, tem né, uma na hora coisa, de comercializar. tem uma né, brasileiro, né, a gente tem essa questão, é muito passional isso, né, de que o vizinho tá vendendo, eu vou vender também, o vizinho tá comprando, eu vou comprar também, eu não vou ficar para trás, eu não vou ter perder todo mundo junto, o pessoal fica feliz, pelo menos perdeu junto, né? Exato. Perdeu junto, não perdi sozinho, né? Então, Vamos morrer abraçado. Vamos morrer abraçado. É um troço, não, mas é uma coisa assim que a gente vive isso, né? No dia a dia a gente olha isso, né? Então, e tem aquele negócio da fé também, né? A mesma fé que, claro que a gente precisa dela e a gente usa ela e aplica quando tá produzindo, mas assim, o cara quando vai lá plantar e espera colher, ele tem uma lógica já resolvida, ele já sabe como é que ele planta, ele já sabe o que ele aduba e tal. Então, como tu tá falando, na hora de comercializar, não adianta ter fé só fé, né? Tu tem que ter um plano do que tu vai fazer, tu tem que saber com o que tu tá lidando. E é muito mais fácil atirar pra cima e Deus resolve, né? Do que aprender um pouquinho. E parece que não é tão difícil aprender, pelo que tu tá falando, né? A gente é mais uma questão de querer, né, do que de dificuldade, né? O produtor tem que mudar essa mentalidade para não sofrer o que ele tá sofrendo hoje, né? Botar a culpa no outro, aquela coisa, então, não, calma, eu não tenho condições para isso, eu não tenho tempo para isso, tá tudo bem, mas vai lá, traz a mulher para trabalhar, traz o filho, traz a filha para trabalhar, fala, vem cá, eu preciso vender melhor. Como é que eu faço para vender melhor? Não tem bola de cristal, gente. Sim. Antigamente, você podia até falar, nossa, não, porque Deus ajuda, o santo ajuda, você põe lá o altarzinho e fala, não vai ajudar. Agora porque tá tudo antigamente aí, né? você ia falar... Bota o santo de cabeça pra baixo. Alguém tinha uma informação que tu não tinha, agora não tem mais. A gente tinha, se eu pensar, 100 anos, você não tinha condição de você, hoje você tem previsão climática, você consegue ver se vai chover na região, você consegue, se você tiver drone, que a gente tem lugar, drone, você consegue aplicar o fertilizante onde você... Então a gente melhorou tanto nessa questão da produção, a gente cada ano a gente supera a nossa produtividade, como é que agora a gente não olha, como a gente não vende melhor? Então assim, essa venda melhor, ela vai também possibilitar que tenha um planejamento financeiro melhor, para que ele possa voltar e investir em tecnologia, em sustentabilidade, em gestão de pessoas, porque a gente está em transição. Se não tiver isso... Tu falou lá no início sobre medo de perder o emprego para IA. Não, eu não sei quem é que eu vi falar isso. Acho até que foi o Flávio Augusto da Silva, um desses caras aí que falou. Ele falou o seguinte, cara, tu não vai perder... foi o Mike Oliveira, que já gravou inclusive um episódio com a gente aqui. Ele falou o seguinte, tu não vai perder o teu emprego para IA. Tu vai perder o teu emprego para alguém que sabe usar ela. Só vai substituir uma pessoa pela outra. Então, assim... O quanto antes as pessoas também entender que ela tem que conhecer sobre isso, né? Pra ajudar nisso aí, porque o risco ele tá aí, cara. Tu só tem que fazer gestão sobre ele. E aí tem um monte de ferramenta agora que tem que usar, né? Exato, e a gente tá falando de gestão disso, de a mesma coisa, é o conhecimento. O que eu tenho medo? Se eu não sei, eu tenho medo. Então, quando surgiu o computador, muita gente, não sei não, né? Vou usar esse negócio aí. Aí hoje a gente tem um computador na nossa mão, no celular. E do mesmo jeito você fala, nossa, aquele aparelho lá que você coloca em casa, a Alexa da vida, você coloca aquilo e você fala, nossa, tem um negócio desse esquisito, né? Não vivo mais sem, eu, por exemplo. Então, mas assim, é que eu tô falando, no começo a gente estranha. Então esse estranhamento, mas esse estranhamento não pode virar medo. Esse estranhamento tem que virar curiosidade. Boa. Então, esse é o momento que a gente tem que ser curioso, testar novas ferramentas, testar novas possibilidades, entender e como isso pode ser. Porque, assim, muita gente fala, não quero isso, mas aí você vai ver, ele está usando um chat GPT no celular. Aí, eu não quero utilizar isso. Aí você fala, não estou entendendo. Então, só que o que acontece? Algumas empresas, então, quando a gente fala do agro, fora da porteira você tem empresas que já estão automatizando alguns trabalhos. Então, assim, recentemente, uma outra empresa aí também de maquinário, para vocês terem uma ideia, eles montaram, né,
eles montaram uns agentes, utilizando a inteligência artificial, para esses agentes, porque eles estão construindo máquinas, um maquinário diferente, e eles querem utilizar também maquinário elétrico, não só combustão. Usar o maquinário elétrico, otimizar a questão não ter do biodiesel, adaptar um monte de ferramentas novas de tecnologia. E eles fizeram esses agentes, e esses agentes, pesquisando no mundo, essas novas inovações, para vocês terem uma ideia, na Alemanha, 3 meninos terminaram o mestrado, fizeram uma publicação de uma tese. No dia seguinte, essa empresa aqui ligou para eles, porque pela IA, pelos agentes, e você imagina isso, a gente precisaria viajar para os países para conhecer eles pela IA, no dia seguinte, contanto que esses meninos que fizeram a tese de mestrado, eles ficaram surpresos e eles falaram, não sabia que eu tinha isso na mão. Mas isso é verdade, nem eles acreditaram, porque você imagina, você publica a tese do mestrado hoje, e alguém te liga amanhã, eu tenho interesse nessa tecnologia, nesse negócio que você desenvolveu para aplicar na minha empresa. Então, para você ver como que isso tá muito rápido. E aí você vai falar, quem que vou precisar? Eu vou precisar de pessoas que vão ajudar a construir esses agentes. E tem empresas que estão já desenvolvendo a parte educacional para isso. Então, eles estão otimizando esses dons dessas pessoas que eles veem que têm a curiosidade, que querem se adaptar para que elas possam otimizar a produtividade delas em diversos segmentos. Então, para vocês terem esse é um exemplo que aconteceu, enfim, eu só não vou citar a empresa, né, por uma questão, mas aconteceu recentemente, e vão utilizar uma tecnologia da Alemanha que vão pagar barato por isso. Sim. Porque eles acabaram de publicar. Então, para você ter uma ideia como é que isso ocorre muito rápido, fora e dentro da propriedade, como que você pode otimizar isso. Mas, de novo, você vai ter muita oferta. O que ele vai poder escolher, o que ele não vai poder escolher, e a gente volta para o nosso planejamento. Tem que produzir bem? Tem que vender bem. Tem que vender bem. Então, vamos fazer a lição de casa. Eu sou pequeno, não sei como é que faz. Melhor. Vai para uma cooperativa. Busca uma cooperativa. Busca informação. Eu acho que tem, e se junta a outras pessoas e consegue... E até tu tá falando, né, da perder o emprego para IA, e eu tô pensando, assim, no produtor médio brasileiro também prestar atenção para não perder a propriedade, não perder, sabe, pro maior, porque é um momento fértil para ele poder aproveitar essas ferramentas que às vezes os maiores não conseguem aproveitar, porque já tem um formato de trabalho meio resolvido, como falou, o time tá ganhando, não se mexe, né? Então vai usar menos, né? E o produtor médio ele vai ter mais espaço para aplicar algumas dessas coisas e sair na vantagem, né? Mas tem que ter a coragem e a disposição de tentar entender, né, onde que as coisas podem melhorar. E não investir em qualquer coisa. Porque, de novo, o que a gente está falando desses agentes, muitas empresas estão assim, eu preciso investir em IA, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso otimizar. Só que às vezes não tem uma ideia do que precisa fazer. Então, primeiro você tem que ter um diagnóstico, que nem a gente vai no médico, não adianta, você fala assim, nossa, eu tô com dor de cabeça, minha dor de cabeça, eu tô aqui, né, eu tô falando, tô sem voz, nossa, porque eu acho que eu tô... Você pode criar 500, você pode entrar no IA lá e escrever, ele vai te dar 500 diagnósticos, você pode tomar 300 remédios, mas nada vai substituir você ir ao médico. Nada vai substituir você ir fazer o tratamento correto. Então, a gente tem que pensar da mesma maneira, como é que eu vou implementar? Não adianta eu implementar da minha cabeça. Você tem que entender dentro do seu negócio, isso seja dentro ou fora da porteira, como é que eu vou aplicar o IA? E aí todo mundo fica com medo quando a gente tem algum processo ocorrendo para fazer esse diagnóstico. É o momento de eu investir. Um problema ali. É o momento de eu investir, é o momento de eu colocar IA em algum dos meus processos. O que faz sentido para mim? Talvez não seja aquele momento de usar ainda. Talvez não. Entendeu? Talvez seja aquele diagnóstico que o médico fala, olha, isso é um tratamento, mas assim, a gente não precisa começar agora. Né? Você vai no nutricionista, você fala, o nutricionista ele te dá lá a receita, você fala, vou fazer uma dieta. Mas você não vai conseguir, porque aquela semana você vai viajar, você vai fazer isso. Então, assim, mas você começa a se questionar, a se perguntar. Então, eu acho que esse é o momento em que o produtor rural pode olhar para isso, mas primeiro tem que fazer a lição de casa dele,
esse planejamento, ele tem que ter uma visibilidade maior de custos, organização e entender isso, para que ele possa também otimizar o outro lado. E o produtor médio, ele tem um potencial muito grande. Porém, se ele não começar a entender, é o que você falou, ele pode, daqui a pouco ele pode entrar numa recuperação judicial aí, porque ele vai querer colocar inovação que ele não precisa, ele vai investir em algo que de repente não é o momento para ele, não vai dar o resultado e ele não vai conseguir vender bem, e aí, lição de casa, gente, arroz e feijão. Começa com arroz e feijão. E aí depois você coloca uma carne, aí depois você coloca um ovo, aí você vai incrementando a partir do momento que você faz uma base que funcione. E tu falou um negócio aí que me chamou a atenção, assim, parece ter claramente assim 2 perfis, né? Aí o cara que opera com estratégia e o cara que reage ao mercado. Exato. Né? Tu consegue enxergar qual é a diferença entre esses dois? Assim, existe uma diferença clara entre esses 2 perfis? Você consegue, se você aqui mesmo, né? A gente está num ambiente propício para isso. Você pode ver do jeito que a pessoa se aproxima. Eu acho que as próprias perguntas, o próprio posicionamento já vê se ele tem que colocar. Então, por exemplo, empresas. Tem muita empresa contratando um diretor de inovação. Só que contrata uma pessoa, às vezes contrata uma pessoa que não tem nem ela tá ali, tá se perguntando, mas assim, eu quero que você faça, que você otimize esses sistemas aqui para mim e tal, mas que sistema? Qual a necessidade que você tem para fazer isso? Então, hoje você consegue identificar empresas que estão tentando chegar ali, tentando achar uma solução, quando na verdade você tem que voltar. Saber qual é o problema. Exatamente, identificar qual que é o problema, o que você pode otimizar com aquilo. Então, assim, não é algo de, eu vou implementar, porque muitas vezes muitas empresas, já teve uma empresa que eu acompanhei também, que foi lá, pegou uns dados, colocou, porque aquilo lá vai dar resultado, contratou uma empresa terceirizada para fazer isso. Quando foi ver, eles precisavam, a parte de logística, eles precisavam ainda colocar uma pessoa para conferir o que a IA tinha feito, porque deu problema. Mandou coisa errada para onde não tinha que mandar. Imagina. Então, assim, qual que é a necessidade? E aquilo ali, aquele processo teria que ser feito naquele momento? Não, era aquele o primeiro, era aquele que dava mais resultado, ou resultado mais próximo? Exato, talvez era aquele lá que ele precisava fazer, talvez não era aquilo. Então, primeiro, gente, vamos pensar, vamos fazer o diagnóstico. O que tu precisa fazer, né? O que você precisa fazer? Com o que tu precisa fazer, tu vai atrás da tecnologia para atender aquilo. Exatamente. Então, primeiro é o diagnóstico. Vamos fazer o diagnóstico. Vamos entender. Onde que tem lugar aqui pra gente... como estratégia, você não porque é bonito. Vou contratar um diretor de inovação na minha empresa. Porque daí, tá vendo? Sim, tá bom. Eu tô pronto. Eu tô aqui. Diretor de IA. Entendeu? Você vai, nossa senhora, de Big Data. Tá bonito. Né? Tá bonito. Só que aí você mostra no mercado e aí quando você percebe, o que você tá fazendo com isso, né? Então, de novo, não adianta. E quando a gente vive um momento como a gente está, com tanta incerteza no mercado... O movimento, ele tem que ter... Esse movimento, ele tem que ter uma preparação. Faz o diagnóstico, entenda, e aí você procura o que vai ser mais adequado para você. A conversa aquela de fazer bem feito uma coisa que não é para fazer, né? Porque é meio isso aí, né? Vamos sair correndo para lá. Tá, mas para aí, cara, era pro outro lado, né? Então... E aí, é muito fácil fazer errado. E aí você tem esse lado também, porque daí se você vai otimizar e você tem um resultado, aí você vai ter as pessoas e você vai capacitando as pessoas. E aí as pessoas não precisam temer aquele processo. Sim, porque aquele processo ele vai ser positivo. Bem posicionado dentro de uma empresa. E aí você tem a liderança realmente de fato, não uma liderança perdida, uma liderança que vai direcionar e vai falar, olha, isso funciona, isso não funciona. Uma liderança que pelo menos sabe o que quer resolver. Pode não saber como, mas pelo menos sabe qual é o problema. Do mesmo jeito, quando começou todas as AgTechs que a gente viu aí, esse boom, muita gente, você até falou, não entende do agro. Não entende nada e quer trazer solução. Não vai funcionar. Você entende? Você começar de trás para frente, não vai. Você tem que entender
Pra e aí que vai... para poder voltar. Eu tô de frente aqui, ó, pro Master 30 mil ali da piscina. Eu tava pensando enquanto ela tava falando, né? Daqui a pouco o cara chega aqui e compra o Master 30 mil ali, que para o que ele é, né? Para o que ele foi pensado, deve ser uma das melhores ferramentas que tem no mercado. Chega na fazenda, larga lá e os caras olham. Tá aí, velho, o que eu vou fazer com isso aqui agora? Porque, né, ele comprou o que parecia ser um negócio mais top que tinha. Só que não pensou qual é o problema que ele quer resolver. Ao invés de chegar aqui e chamar algum do pessoal aqui e dizer, olha só, eu tenho o seguinte problema lá, na fazenda, é isso aqui. Aí os caras vão dizer, não, isso aqui tu precisa do Master 7500 lá, ó, que beleza, né? Tipo, algo assim. Porque senão os caras ficam metendo um monte de ferramenta no negócio e um monte de sistema e um monte de plataforma e coleta um monte de dado que acaba não usando. Exatamente. Pra nada. Aí atrapalha as pessoas, as pessoas ficam sob pressão. Aí quando vem uma coisa interessante, uma coisa aí boa, a pessoa já tá queimada já. Né? A tecnologia tá queimada já. Aí já tá... Então Mas é muito bem posicionado isso. O exemplo que você deu é muito importante, porque daí ele vai falar, eu investi em algo que não deu certo, eu não quero mais isso. Só que aí o que vai acontecer? Ele já gastou o dinheiro, ele não fez o planejamento financeiro porque comprou, foi no impulso, não teve e aí isso vai refletir depois nas finanças, no resultado dele, entendeu? Então, assim, tem que ter essa necessidade. Pode ser uma ferramenta linda. E é uma coisa que a gente também pode ser. Nossa, tô aqui, eu adoraria, linda caneca que eu ganhei aqui. Nossa, mas será que eu vou pedir mais uma? Mas pra que eu preciso de mais uma? Entende? Pra que eu vou precisar de mais uma? Eu moro sozinha, eu vou tomar o meu café na minha caneca. Pra que eu vou levar 2 canecas? E às vezes, assim, você... não, porque eu vou falar que agora eu tô mais tecnológico que o meu vizinho. Mas o número do final, ele nunca vai mentir, né? Ele vai mostrar quem tá com a razão. Agora você vai ver. Agora que vai ser pagar isso aí. Agora eu vou produzir mais. Mas daí, na hora de pagar a conta, daí ele vai sofrer. Você tá falando aí, eu tava pensando aqui, porque assim... A gente tem trabalhado, o agro de uma maneira geral, né, assim, a parte produtiva, a gente trabalha em alta performance já há muitos anos, né? A gente vem ano a ano aumentando produtividade, melhores materiais, daqui a pouco você tem uma máquina que distribui melhor o calcário, fertilizante, então a gente está, de certa maneira, evoluindo ano após ano na parte produtiva, né? E já na parte, vamos dizer assim, administrativa, né, de você ter os controles, não necessariamente. Só que o que deixa mais preocupado a gente, muitas vezes, é o dinheiro, né, cara? Então, como que a gente... É até uma forma de você lidar melhor com a pressão do dia a dia, ter as informações na mão, né? Exatamente. E Japa, não é o Paulo. Japa. Mas você sabe que hoje, nós não temos o aplicativo do banco no celular. Quando que você ia pensar nisso? Você faz um Pix, você entra no aplicativo com reconhecimento facial e você tem ferramentas hoje, já na área de gestão, que são similares. Você pode entrar, com tanto que investimento, se você tiver você pode entrar com a sua carteira, você pode comprar Bitcoin, você pode usar você pode fazer o que você quiser. Ou fazer a porcaria que quiser. Pode fazer a porcaria que quiser, né? De uma maneira ali, enfim. Sim, né? sim. Mas assim, a comparação, lógico, só que muitas vezes o que acontece hoje, o produtor às vezes ele tem a ideia de que ele vai entrar numa posição de gestão de risco de preço para ganhar dinheiro. E então, é para se proteger. Você tá entrando, gente, o que é hedge? É porteira em português. Para que você tem uma porteira na tua casa? Proteger. Então, assim, é aquela coisa, você vai travar o preço. Não, eu perdi no mercado. Parecido com perdi no mercado. Perdi no mercado, você vai falar assim, só perdi dinheiro. Não, você não perdeu. Porque se a posição foi contrária à tua, você vai sair da sua posição e aqui você vai receber aquele valor que você travou antes. Então, se eu travei, um exemplo, tá? Se eu travei R$100, eu vou receber os R$100. Se o meu custo de produção foi 50, eu já ganhei os 50. Eu já sei que eu tô ganhando. Mas agora, você viu? Eu travei a R$100, o mercado tá 150. Maravilhoso, porque você fez uma transação financeira de proteção. Você vai vender a 150 o que você tem aqui, a tua saca aqui.
É isso que ele não entende, que tem o físico aqui. O físico é o físico que você vai vender depois. Né? E a gente fala isso, mas também tem a indústria também precisa aprender a fazer isso. Né? Então a gente tem muitas indústrias que fazem, mas outras não fazem então, e às vezes não enxergam. Então o lado também da transformação, a indústria da transformação, vocês viram que a gente teve, né, uma queda na indústria da transformação aí, bastante significativa que o IBGE trouxe, né? E justamente a indústria da transformação sempre se acostumou que você tem muita soja, você tem muito milho, não preciso comprar antes. Preciso fazer ferramentas de produção. Até o cerealista ou a empresa que está começando a fazer armazenamento de grãos, às vezes ela não faz esse tipo de precificação, não entende isso. E quando ela não faz isso, ela também aumenta o risco dela. Depende do físico. E aí quem paga? A gente. Porque se a indústria não faz... Vai pressionar alguém. Eu sempre menciono isso. O exemplo do frango, gente. O frango, você não tem mercado futuro de frango. Por quê? Porque 60% do preço do frango é milho. Se a gente tem uma falta de milho no mercado, o que vai acontecer? Lá na frente, você vai chegar no mercado, o frango vai estar o preço lá em cima. Sim. A gente não teve um negócio. Então, assim, a gente começa a entender que aí a inflação chega na ponta porque não teve uma gestão financeira, uma gestão antecipada, porque a gente acha que a gente sempre vai ter disponibilidade. Mas não vai ter. E a gente não tem que falar só o que o produtor não faz. Gente, a indústria, a cadeia tem que se conscientizar de que precisa fazer uma gestão de riscos mais eficiente, para que isso possa também, nesses momentos de incerteza, de volatilidade de mercado, ter essa segurança de que eu vou ter o produto, eu vou coordenar o produto. Então a gente tem o barter, que é essa ferramenta que já é com a indústria de insumos. E aí, olha, vamos tentar trabalhar, mas assim, muitas vezes tem essa dúvida, porque eu falo com o produtor, eu falo, gente, porque eu faço hedge. Como que você faz? Eu fiz barter já por 5 anos. Eu quase infarto, gente. Quando uma pessoa fala, gente, você travou o preço por 5 anos. Imagina. Gente, 6 meses, a coisa pode mudar assim. Sim, tá aí, ó. E aí, 3 meses. Gente, um mês. Uma fala. Do jeito que a gente tá falando aqui, acontece um negócio lá. O Trump falou um negócio lá nos Estados Unidos, pronto, já desencadeou um monte de coisa. Então, assim, gente, não é isso. E pra mim, né, muita gente fala assim, o barter é um hedge natural. Sim, mas pra mim o barter é falta de crédito, é falta de dinheiro. Porque se o cara tem dinheiro, ele vai lá, ele vai negociar, ele vai pagar melhor, vai ter um desconto na hora de negociar o fertilizante, vai ter um desconto na hora de... Então assim, gente, vamos voltar e vamos entender. Você não tem que fazer algo a longo prazo. Você não tem que entrar e fazer uma posição na bolsa, fazer um seguro da sua safra, né? Como muito você bem colocou. Você não tem que fazer isso a longo prazo. Você vai fazer um seguro de carro, você faz para um ano. Sim, você tem que conseguir fechar a safra, né? A safra. Exato. A próxima já é mágica, né? E de novo, protege o custo. Você não vai colocar todos os ovos na mesma cesta. Protege o custo. O meu custo, ele é... Por isso, de novo, vamos fazer a lição de casa. Custo, né? O meu custo é 20%, representa 20% de toda essa safra, tudo que eu vou produzir. Vou garantir. Esses 20% protege. E tem uma outra, aí a gente vai, obviamente, subir um stepzinho, outro aí, mas tem coisas que o produtor, o produtor rural global, ele participa de um mercado que, por exemplo, assim, ó, quanta gente, tu deve conhecer, eu conheço 2, tá? Na Faria Lima, um tá na Faria Lima mesmo e o outro trabalha num banco. Que se a gente trouxer ele aqui em Ribeirão, sei lá, em qualquer lugar, e jogar ele, e dizer assim, tiver uma lavoura, sei lá, uma lavoura de milho, uma lavoura de cana, e as duas, assim, a lavoura de milho naquela fase vegetativa, sim, ele vai olhar, ele não vai saber a diferença daquilo ali, se é milho, se é mato, se é cana, qualquer coisa que é. Capim. Só que eu conheço um cara que o ano passado, ele ganhou, sim, líquido, R$700 mil em contratos de milho na bolsa. Ele não sabe que é um pé de milho. Cara, o produtor... Imagina se o cara tem
Se junta 4, 5 produtor e contrata um operador de mercado para fazer esse tipo de coisa, sabe? Que é ele que criou esse mercado e ele não participa desse mercado. O cara sem plantar um pé de milho, o cara ganhou 700 mil reais com um mercado de opções. E aí você fala, nossa, bendito, tá vendo? Ele que mexe o preço. Daí que o produtor vai falar isso, ele que tá mexendo o preço, ó. Esses caras que entram aí de mercado, tá vendo que não tem nada a ver, não tem um risco, tá mudando o preço pra nós. Não, gente. Esse cara é importante, porque ele entra no mercado e ele tá tomando risco. Não adianta se você tiver a indústria querendo livrar o risco, se quiser o produtor livrar o risco, você não vai ter outra ponta. E acho que esse ainda é um dos problemas que a gente vê no mercado local. Porque a gente não tem tanto tomador de risco. A gente não tem tanto pessoa querendo entrar no mercado e para poder ganhar aqueles centavos. E você não tem essa formação de mercado. Então você não tem fundos de investimento que entram no mercado de commodities do Brasil. Você não tem bancos que atuam no mercado de commodities do Brasil. Nos Estados Unidos você tem, tanto que você tem. O ano passado foram quase 300 mil contratos de soja negociado por dia na Bolsa de Chicago. Nossa por dia. Aí se você fizer o cálculo, isso vai dar como se tivesse negociado quase 24 vezes, 23 vezes a safra mundial de soja. Nossa. Porque cada contrato é 136 toneladas. Aí você fala, nossa, negociou isso. Não, gente, é financeiro. Isso. Mas é só para dar um exemplo de que lá você tem esse apetite do mercado. Você tem esse apetite, você tem fundos de investimento. E fundos de investimento podem investir. E você falou muito bem, essa pessoa que foi lá e fez esse tipo de negociação, ela entrou como um tomador de risco e ela conseguiu esse resultado financeiro. Mas esse tipo de operador, ele também pode trazer essa visão de falar, olha, o mercado funciona assim. Sim. Né? Participa do mercado que tu tá ganhando. Participa do mercado, faz o seu seguro. Sim. Eu falo, você gosta de ganhar dinheiro? Você gosta de perder dinheiro? Ah, não, imagina ninguém. Claro que eu gosto, a gente faz seguro de casa, a gente faz seguro de carro. E por que você não vai fazer um seguro de safra? Que é o seu ganha-pão. Que é o que você vai... Não, aí ele tenta ganhar esse dinheiro que o cara ganhou na opção com a produção dele, correndo um risco altíssimo de não conseguir tirar o que ele gastou. Ou ele entra com a visão desse cara, ele entra com a visão de falar, eu vou ganhar dinheiro. Também Mas não, ele não entende que ele é uma estratégia que ele pode utilizar, que vai ser um pouco diferenciada, mas essa estratégia que ele vai utilizar, ele vai proteger uma parte da safra dele, e se o negócio não der certo aqui, ele tem o físico aqui e ele vai vender. Sim. Exatamente. Tudo partindo de um chão conhecido que a maioria não tem. Exato. E, Roberto, assim, a gente já tá chegando praticamente ao fim aqui, né, do nosso bate-papo, e aqui no Gestão a gente gosta muito de dar dicas práticas, né? Você é uma boa comunicadora, uma ótima comunicadora e faz isso muito bem, né? Tenta traduzir esse economês, né, com a forma como você fala, né? Mas se você pudesse dar um conselho hoje, a gente tem muitos produtores que ouvem o Gestão Rural, né? E tem até histórias muito bacanas aí de gente que ouviu e tomou decisões a partir do que ouviu num episódio como esse, né? Qual que seria o principal conselho que você daria para quem quer começar hoje? Fala, não, eu não faço nenhum tipo de gestão de risco, né? O que eu preciso começar hoje para fazer isso? Sabe quando a mãe da gente fala assim, mas todo mundo vai, você fala assim, não, mas sua mãe fala, você não é todo mundo. Não é todo mundo. Então eu não vou deixar isso, você não é todo mundo, você tem o seu negócio. O produtor ele tem o seu negócio e não tem ninguém que entenda melhor do negócio dele do que ele mesmo. Então, e a gente precisa desse produtor, a gente precisa, né, todos que estão escutando aqui, a gente precisa e a gente agradece porque o alimento que a gente come vem desse produtor. Mas para ele continuar, ele também precisa olhar para a gestão. A gente está vivendo um momento de muita incerteza e a gente está vivendo um momento que a tecnologia está vindo com tudo e aí fica assim, parece que você não consegue respirar, porque você tem que aplicar tecnologia, você tem que ser mais sustentável, você tem que ter o certificado disso, você tem que ter o certificado daquilo, você tem que proteger 20% da tua propriedade, porque senão você não está falando... Tem que ganhar dinheiro para a produção de algum jeito. Então assim, todo mundo fica sem ar. Mas peça ajuda. Se eu não tenho ninguém da minha família que pode ajudar nesse sentido, procura alguém. Procura um sindicato rural. Procura uma cooperativa. Procura pessoas que estão próximas, que podem ajudar nesse sentido para fazer esse diagnóstico. Vamos pensar no diagnóstico e implementação.
né? Então, eu acho que é colocar, diagnosticar e implementar. Você precisa começar a fazer tudo? Não, gente, é entender. Vamos entender o quanto que custa para eu produzir, vamos começar a organizar essas informações para ter esse planejamento financeiro, porque a hora que você planeja e a hora que você entende, você já compreende a sua propriedade, o próximo passo ele vai ser muito simples. Ele já vai vir direto. Porque, olha, eu consegui esse daqui, consegui fazer essa gestão melhor da minha propriedade, a gestão de riscos. Eu entendi que agora eu preciso de um novo maquinário. Eu entendi que agora eu tenho dinheiro para investir nisso. Eu entendi que eu vou melhorar a minha produtividade, eu vou melhorar eu vou colocar um painel solar aqui na minha propriedade. Você entende? Então, assim, e isso, olha, vamos tentar fazer a lição de casa, o arroz e feijão. Fazendo o arroz e feijão, gente, tudo bem. Aí logo mais a gente já tá com macarrão, já tá com bife à milanesa, já tá incrementando tudo aí, mas vamos fazer, a dica o arroz, feijão. Vamos fazer esse planejamento financeiro e buscar informação para usar o mercado a favor. Legal. Muito bom. A criança não nasce andando, né? Ótimo. Ela primeiro fica de barriguinha para baixo, aí depois engatinha, começa a andar segurando nas coisas para depois andar. É isso aí. Tem que fazer cada passo. Tudo tem seu tempo, né? E tem que começar a partir de hoje, né? Acho que esse é um ponto bacana aí. Bom, eu já queria... Não parece, mas já tem quase uma hora que a gente está conversando aqui, tá? E eu queria te agradecer já. Muito obrigado por tu atender quando eu falei contigo ali, e tu de pronto falou, não, Gabriel, vamos gravar só, casar as agendas e tal. Muito obrigado por estar aqui com a gente. Teve que mudar a agenda e tal, mas deu certo. Agradecer também o pessoal do grupo lá, né, que a gente participa de um grupo no WhatsApp. Dos poucos grupos que tem fundamento, tu deve participar de 50 grupos, e esse grupo é o grupo até do Carlos Coco. Vou te trazer aqui, hein, Coco? Vou te trazer aqui. E aí a Roberta falou, pessoal, vou estar num painel lá e tal, no AgriShow. Eu fui lá no privado e falei, tu vai gravar o Gestão Rural com a gente. Muito obrigado. Uma alegria. Estar aqui com a gente. Muito obrigada. Né? Tenho certeza que quem escutou até agora teve uma aula aqui, vai tirar coisa. Se ainda não anotou nada, volta e pega papel e caneta, porque tem coisa para anotar aí. Pede para IA fazer o resumo, que vai ser a frase final ali da Roberta. Roberta, muito obrigado também, assim, foi minha agenda apertada e a gente tá todo mundo querendo almoçar aqui, tá legal. Mas assim, ficou muito bom porque, como a gente começou a falar, né, tu traduziu em palavras simples aquilo que parece muito complicado, e o produtor precisa entender isso, precisa escutar para poder se movimentar e ter esse resultado que a gente quer, que se manter no negócio e crescer, né? E outra coisa que tu falou também aqui no final, né? Dá para contratar pessoas para fazer isso também, sabe? Não dá um amigo, o sindicato e tal, e quem tá no mercado para fazer isso, né? Para ajudar o produtor a ter esse resultado. Tem muita gente, muito profissional, e toda a região tem. Então, não é algo que o resumo só não faz quem não quer. Quem escutou aqui agora, né? Então, a Roberta falar, e quem viu que vai ter um resultado com isso, né? Que tá óbvio, dá para contratar, não precisa só tentar fazer sozinho. Antes de tu terminar, Japa, tu quer uma segunda caneca? Eu te dou a minha. Gente, não, o meu diagnóstico diz que uma tá então bom. Roberta, continuando aqui, só pra gente finalizar então, muito obrigado mais uma vez. Sempre um prazer estar aqui com a galera da SCAD e contigo também, né? A gente se encontrou lá em 2020 no evento e estamos gravando aqui agora. Muito bacana, acompanho muito a sua trajetória aí também. Parabéns pelo seu trabalho, por tudo que você tem feito aí pelo nosso agronegócio. Parabéns, viu? Vamos juntos, ninguém faz sozinho. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu não sei... Tô olhando aí, talvez não vai ter, né? Mas tá vindo de lá, ó. Daqui a pouco tem uma frase que a gente fala sempre no final aqui, que ela é de muita sabedoria, viu? Que é o seguinte, se chovemos amanhã a horta, não. Só pra finalizar.